Olha, eu acho que existe uma insatisfação muito grande no jovem, né? Quando o jovem não tem um objetivo, acho que a gente não pode generalizar, não é no jovem. Em alguns jovens, como também em alguns adultos, né? Então, assim, eu acho que eles sentem falta de alguma coisa. Talvez, psicologicamente falando, talvez na parte afetiva, na parte de relacionamento. Então, eles acham que utilizando alguns recursos, vão ter mais força para conseguir superar essa dificuldade. Na verdade, talvez falte um pouco da religiosidade dentro do coração da juventude, né? E aí fica essa ânsia, né, por alguma coisa. Estamos atravessando uma fase de muita competitividade. É uma pressão muito grande em cima do jovem. Muito, o indivíduo busca desesperadamente, por isso o suicídio de jovens. Então, naquela ânsia, você precisa se superar. Então tem executivos que consomem drogas para poder manter acordado, porque um executivo ganha mais do que 20 funcionários, 50 funcionários. Então aquela ânsia de ser o maior. E é muito competitivo, e a informação é muito grande. Seu Nenê, se tivermos, e é o caso de muitos dos nossos espectadores, uma pessoa em casa que esteja envolvido com o consumo de qualquer tipo de droga, o que o senhor aconselharia para essas pessoas? A família. A família tem que encostar, tem que ajudar, tem que tentar entender, tem que ver que não é um processo fácil, é um processo demorado, vai ter a rebeldia, vai ter a insatisfação, mas precisa da sustentação, porque a partir de uma certa altura o indivíduo não tem capacidade de sair sozinho. Ele precisa da colaboração dos outros. Agora, se os outros entrarem com a condenação, joga ele cada vez mais longe. Não, e ele precisa ser atraído. E além disso, nós precisamos considerar que pode haver um processo obsessivo a partir do momento em que a pessoa abre as portas, não é? Então, assim, por exemplo, dependente do álcool, ele vai estar trazendo pela afinidade espíritos que sentem a necessidade de continuarem usufruindo desse elemento, né, do álcool. Então, o que acaba acontecendo? Existe uma necessidade aí de um tratamento médico, né, de um acompanhamento médico, um acompanhamento terapêutico e também do acompanhamento espiritual, não é? Inclusive, fica às vezes a ilusão de que a gente é viciado até morrer. Acontece que não é o corpo que é viciado. Eu nunca vi nenhuma... Era isso que eu ia... Eu nunca vi nenhum defunto sair fumando por aí, né? Mas é o espírito. O resultado, ele se volta para lá com o vício. A necessidade. E no plano espiritual, o indivíduo que é viciado se associa a grupos de viciados e passa a influir organizadamente na sociedade, induzindo cada vez mais gente para esse trabalho. Então, o indivíduo que se entrega ao vício, ele vê a sua tendência e a sua dificuldade multiplicada. Porque a influência do plano espiritual é muito grande. Tem muitos livros que nos dão boas informações sobre o comportamento do jovem que se entrega Nós até ao vício. recomendamos aos nossos espectadores que procurem livrarias espíritas. Existe já uma literatura bastante importante a respeito de drogas, né, de experiências de espíritos que trabalham junto a esses grupos de viciados espirituais, não é? E que orientam bastante a família. Ainda nessa questão que a Sandra colocou, que é o tratamento, Sandra, mesmo com todo esse apoio da família, mesmo com toda essa ajuda que a doutrina espírita nos dá, nos esclarece, o tratamento médico é fundamental. Fundamental, né? E também o paciente precisa querer. Isso também é um dado importante, né? Porque assim, num primeiro momento, a família pode buscar este auxílio pelo paciente, mas a vontade do paciente também se faz fundamental para que ele consiga ultrapassar essa barreira que se coloca, né? Então, precisa do acompanhamento médico, precisa do acompanhamento psicológico, precisa do acompanhamento espiritual. E o amor. Uma experiência interessante, o Hospital Espírita de Marília, ele além do doente mental começou a receber alcoólatra. E é um tratamento difícil. Aí um dos companheiros nossos começou a fazer pregação doutrinária, e evangelho, etc. E começou a melhorar. Então começou a ficar intrigante o que é que o evangelho está fazendo melhorar. E aí então vem a impressão.
O pessoal que estava viciado achava que ia acabar, era o fim, e não tinha nenhuma esperança. Na medida que ele começou a entender o Evangelho, entender a perspectiva, ele começou a admitir a possibilidade de voltar a ser alguma coisa, o Evangelho funcionou em favor deles. Então, mesmo o Evangelho, os centros espíritas, ou no centro, que seja lá o que for, a religião ajuda a oferecer uma esperança, uma alternativa para quem não tem nenhuma. Porque às vezes a desilusão do viciado... E o importante isso que o senhor está colocando, assim, não depende da religião, né? Então, assim, depende da religiosidade. Isso é uma coisa importante também. Para dar o né? suporte. Para dar o suporte, porque assim, quer um maior efeito do que a prece, não é? É a prece, especialmente quando a gente tem junto com ela, assim, uma esperança de resultado. Bem, o tema é muito importante, interessante, mas nós estamos já com o nosso tempo encerrado. Agradecemos demais a atenção dos nossos espectadores e esperamos contar novamente com a presença de vocês no nosso próximo encontro. Até lá! A Escola Profissionalizante Chico Xavier oferece cursos totalmente gratuitos de informática, cabeleireiro, maquiagem, manicure e depilação. O objetivo destes cursos é formar jovens e adultos para ingressarem no mercado de trabalho com melhor desempenho, aumentando assim suas possibilidades de sucesso. Nossa cozinha também é profissionalizante e atende a demanda de doces e salgados para a lanchonete no Centro Espírita União. Nossos instrutores são voluntários. Participe você também deste trabalho de assistência social. Conheça a Escola Profissionalizante Chico Xavier e torne-se um voluntário. Voltamos com Vida Além da Vida, um programa que conta com o apoio cultural da Livraria Espírita União, situada Avenida Rangel Pestana, 233. Vamos responder o e-mail que recebemos de nossa Cátia. O seu e-mail é muito interessante. Realmente, seu filho pode ser aquela companheira querida que você perdeu num acidente e que trazia a você tantas recordações, porque vocês eram ligadíssimas e não tinham vergonha de confessar seu amor em público. Agora você olha para seu filho e você vê nele este amor que você perdeu. Cuidado. Se me pergunta se pode ser ela. Pode. Mas você pode atrapalhar a vida de seu filho realmente quando ele crescer e você estiver pendente a este amor do passado. Não se volte tanto a este menino como sendo ele aquele amor que você perdeu, porque ele tem o direito a ser feliz nesta reencarnação e viver a vida de acordo com aquilo que ele escolheu. Cuidado, ame-o, mas não demais. Vamos ouvir no nosso momento literário o nosso Carlos Puder. Amigos do programa Vida Além da Vida, nesse nosso encontro de todas as semanas, que realizamos com muita alegria, com muito carinho no nosso momento literário espírita, selecionamos sempre para vocês obras, aquelas que nos ajudam na construção do nosso íntimo, do nosso interior, no nosso processo de crescimento espiritual e moral. No programa de hoje, trouxemos mais duas obras. A primeira chama-se Pérolas da Vida, com mensagens de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. No prefácio desse livro, escrito pelo Dr. Bezerra de Menezes, vamos encontrar uma passagem muito interessante. Ele fala que numa das suas viagens, encontrou crianças brincando, fazendo bolinhas de papel. E que nessas bolinhas, nesse papel, estavam algumas mensagens. E que ele, muito curioso, acabou por identificar que eram papéis com mensagens de Emmanuel, de livros de Emmanuel. Prontamente, Dr. Bezerra pediu autorização para que essas mensagens de Emmanuel pudessem ser coletadas e colocadas em um livro, com aquelas mensagens, dentre todas elas, a que julgassem as mais ricas.
Prontamente, com a anuência de Emmanuel, esse livro foi criado, trazendo 50 mensagens, que são mensagens que formam esse conjunto de pérolas, pérolas de luz, feitos com a psicografia amorosa de Chico Xavier,